Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre desigualdade, nós convidamos a professora de Ciência Política da USP, Marta Aretti. Ela que é diretora do Centro de Estudos da Metrópole e editora da Brazilian Political Science Review. Professora, bem-vinda ao Ponto a Ponto. A senhora tem um livro, coordenou um livro, o livro fala sobre as trajetórias da desigualdade nos últimos 50 anos do Brasil. E uma das colocações que a senhora já fez publicamente é que há uma afirmação de que a democracia manteve a desigualdade, quer dizer, 1% da população brasileira continuou com 1/4 da renda nacional. E há uma outra afirmação de que a democracia diminuiu a desigualdade, e que isso também é verdadeiro. Como é que pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, na verdade, essa polêmica, né, de que a democracia teria reduzido ou não a desigualdade no Brasil, ela se baseia em dois tipos de evidências distintas, né? Existe a contribuição do Thomas Piketty para os estudos sobre desigualdade, ela influenciou uma geração de pesquisadores que se concentraram em examinar a parcela apropriada pelos mais ricos do total da riqueza. Então, se você olhar por essa dimensão, de fato, as evidências empíricas mostram que a parcela apropriada pelos mais ricos no Brasil permaneceu estável. Existe uma outra metodologia, um outro critério para você examinar a trajetória da desigualdade de renda, que é examinar no tempo se os mais pobres, os piores situados, obtiveram uma parcela maior do crescimento da renda quando comparado aos mais ricos. Dito de outro modo, em vez de olhar para o 1% mais rico ou para o 10% mais rico, você olha para o que aconteceu com os outros 90%. Né? Certo. Aí é que você teve uma movimentação. Exatamente. Então, no Brasil, se você olhar, se você calcular o ganho relativo de renda dos mais pobres, comparado com o ganho relativo de renda dos mais ricos de 84 até 2005, os mais pobres tiveram um ganho relativo de renda maior. Ou seja, do total do ganho da renda obtida no período, os pobres se apropriaram de uma parcela relativa. Essa medição, professora, confirma a tão comentada, analisada, etc., mobilidade vertical que ocorreu, sobretudo na primeira década desse século, ou seja, com a classe E e a classe D exportando, digamos, indivíduos, membros, população no sentido estatístico para a camada C, a chamada nova classe média? É isso? É disso que nós estamos falando? Esse é o fenômeno, né? A renda dos mais pobres, digamos, dos 20% mais pobres, multiplicou por 168, quer dizer, 100, dobrou e mais 68% nesse período. Do ponto de vista de 84 até 2015. Então, óbvio que isso... De 94? De 84 até 2015. Né? Obviamente, isso é um ganho de renda relativa. Né? Digamos, tudo dentro da nova república. Tudo dentro da nova república. Ganho do período democrático, por exemplo. Ganho do período democrático. Né? Há vários fatores que contribuíram para isso. Né? Um fator é o fato de que, isso começa a partir de 92, as aposentadorias rurais, as aposentadorias não contributivas passaram a ser vinculadas ao salário mínimo, né? E o salário mínimo teve um crescimento, um ganho real ao longo do período. Então, o que aconteceu foi que, a partir de 92 até 2015, primeiro, o ganho real de renda dos setores indexados ao salário mínimo foi maior do que todos os outros setores. Segundo, sempre excluindo 1%. Sempre excluindo 1%. Na verdade, assim, todos esses estudos que examinam o que aconteceu com os 90% ou com os 99%, eles são feitos com base em surveys, em consultas, em entrevistas à população.
Então, esse tipo de estudo no mundo todo subestima a renda dos mais ricos. Primeiro, porque se você não fizer um estudo censitário, fizer uma amostra, a probabilidade de você entrevistar um muito rico é muito alta. Então, você acaba perdendo, exatamente, está subestimado. E segundo, porque como as pessoas subdeclaram a sua renda, então você tem uma perda de renda realmente. Os estudos que se concentram, que adotam o modelo Piketty, eles usam como fonte de informação as declarações de imposto de renda. Então você tem uma perda enorme, claro. A perda de informação E mesmo é menor. Mesmo assim, professora, no caso brasileiro, muitos dos ricos dessa elite de 1%, parte de suas despesas são contabilizadas como pessoas jurídicas. Os jatinhos estão no nome da pessoa jurídica, etc. E tal, e nem o imposto de renda dá conta disso. Então, hoje existe um relativo consenso, né, de que, por razões de justiça, né, você deveria rever tanto as regras do imposto de renda quanto as regras de isenções por gastos com saúde e educação do imposto de renda, porque elas operam no sentido de concentrar mais a renda entre os mais ricos. Professora, vou apresentar 2 telas aí com dados de pesquisa para subsidiar a nossa conversa. É uma pesquisa fonte Datafolha de agosto do ano passado. Qual é a concepção que existe na sociedade do que é desigualdade? Primeiro, diferença entre classes sociais, má distribuição de renda, 39%. Depois, 8% carência de recursos e serviços. Ação do governo e da classe política, se achar superior, não se importar com o próximo. A rigor, só 4 em cada 10 brasileiros praticamente têm uma noção aproximada do que seja desigualdade. Talvez isso nos ajude a entender por que a questão da desigualdade aparece no ranking de problemas do país numa situação tão, para usar a expressão, tão modesta, tão reduzida. Uma segunda tela. As principais causas da desigualdade de renda no Brasil: desemprego, com 22%, educação, com 21%, corrupção, com 18%, falta de oportunidade, falta de saúde, etc. e tal, confusão. Vamos pegar essas 3 primeiras, professora: desemprego, educação e corrupção. Se nós pudéssemos fazer um ranking, óbvio que essas coisas influenciam, são fatores que se combinam, se entrelaçam de alguma forma. Mas se for possível fazer um ranking de fatores causais da desigualdade, como é que seria esse ranking objetivamente, segundo seus estudos, professora? Na verdade, a desigualdade, tanto o aumento da desigualdade como a redução da desigualdade, ela tem fatores multidimensionais, né? Então, no caso brasileiro, a desigualdade de oportunidades educacionais realmente foi um fator que afetou enormemente a desigualdade de oportunidades no Brasil. O Brasil, em termos de níveis educacionais, no início da década de 80, ele tinha tanto níveis de acesso quanto qualidade da educação muito inferiores a países mais pobres do que o Brasil no resto da América Latina, né? Então, você tinha, no final da década de 80, 25% da força de trabalho brasileira era analfabeta, ou analfabeta... Década de 80. Exatamente. Eu padecia de analfabetismo. E em relação à média latino-americana? A Argentina e o Uruguai, eu sou ruim de números, não estou lembrando dos números agora, mas assim, a Argentina e o Uruguai tinham indicadores educacionais muito melhores do que o Brasil. Só lembrando aqui, professor, até meados da primeira metade do século passado, estamos falando aí anos 40, perto dos anos 50, só 3% da população brasileira tinha acesso a ensino médio e ensino universitário. Em 1980, só 2% da população em idade de estar na universidade estava na universidade, né? Então, de fato, a educação é um fator muito importante. E isto criou, na verdade, o Brasil tinha um modelo de desenvolvimento econômico que contava com uma oferta. A demografia brasileira também colaborava para isso.
Para você ter uma ideia, em 1900... Oferta de mão de obra muito barata, é isso? Isso. Então, por exemplo, em 1970, as mulheres escolarizadas e que trabalhavam com o ensino médio completo, elas já tinham 2 filhos, em média, por mulher. As mulheres de menos escolarizadas tinham 7, 8 filhos. Então, a própria demografia brasileira operava como uma espécie de fábrica de produção permanente de mão de obra baixamente escolarizada. E isso se reproduzia. E isso se reproduzia. E isso também criava incentivos para você ter... Por que as empresas investiriam em tecnologia, fariam investimentos em tipos de atividade econômica com intensidade tecnológica, se o modelo brasileiro era um modelo de mão de obra baixamente escolarizada, muita gente pobre. Então, você tem, na verdade, uma engrenagem. Então, é muito difícil você dizer que tem um fator isolado. Mas a globalização colocou em xeque esse modelo, não é? Ou seja, e a própria produtividade. demografia, porque de 70 para cá, as mulheres menos escolarizadas adotaram o comportamento reprodutivo das mulheres. Igual. Então, hoje, mesmo as mulheres mais escolarizadas, menos escolarizadas, quer dizer, elas têm 2 filhos por mulher em média. Então, aquela fábrica de produção, de oferta de mão de obra, parou de operar. Então, isso cria incentivos para que você... Por isso que a questão da produtividade se tornou tão crucial no Brasil, porque você não pode fazer crescimento pela exploração. Pela expansão da força de trabalho, né? Professora, pelo que a senhora disse, quer dizer, alguns números que a senhora mostrou aí, o Brasil foi caminhando lentamente, mas foi caminhando para frente, está certo? O Brasil hoje não é tão miserável, não é tão analfabeto, não é tão desigual. Agora, a senhora acha, por números que vêm surgindo, por exemplo, o crescimento da miséria extrema depois de não sei quanto tempo, o crescimento da desigualdade depois de décadas em que ela vinha caindo, a senhora acha que isso está em risco ou é só um momento crítico que a gente está passando de crise econômica? Não, que certamente a crise econômica ela é a principal responsável pelo aumento dos níveis de miserabilidade. Nós temos quase 28 milhões de desempregados no país e a renda média vem caindo, né? Então, certamente a crise econômica é a principal responsável pelo aumento do Gini, pelo aumento do número de pobres, pela queda da renda média, ela sem dúvida é. Agora, quando e se, certamente nós sairemos um dia da crise econômica que nós nos encontramos, mas nós não sabemos quando ela vai ocorrer e sob qual modelo. Então, a senhora acha que então, porque a senhora também já fez declarações dizendo o seguinte, esse ganho relativo dos mais pobres, que atingiu os menos pobres, quer dizer, toda a movimentação foi ali naqueles 90%, 99%, e que existia um consenso na sociedade brasileira de uma necessidade de redistribuição, de uma necessidade de melhora de índices sociais, traduzido na Constituição de 88, e que esses ganhos relativos, essa movimentação que teve aqui, que não pegou os mais ricos, mas pegou embaixo, ela criou muitos conflitos e que talvez esse consenso esteja acabando. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Quer dizer, no final da década de 80, a maior parte dos atores políticos, inclusive os mais conservadores, eles partilhavam de uma percepção de que a democracia não seria sustentável no Brasil se nós não enfrentássemos o problema da miséria extrema e da pobreza, né? Isso, à época, era sintetizado como uma dívida social que precisava ser resgatada e essa percepção, a meu juízo, inspirou muito as deliberações da Constituição de 88, que à época pareciam até mais modestas, mas olhado pelo que a gente sabe hoje, parece ser um programa bastante ambicioso que você tenha, que a população brasileira tenha pelo menos um nível básico, né, de saúde básica, de renda, de educação e tal. O que eu tenho percebido é que a percepção de que
os ganhos relativos dos mais pobres criam um conflito dos mais pobres com a elite, né, ela minimiza os reais conflitos que podem estar em curso na sociedade brasileira. Pelo seguinte, quando nós olhamos o crescimento da renda, né, nós basicamente observamos o quanto cada extrato de renda passou a receber em cada período. Mas nós não sabemos, e é muito difícil saber isso, o quanto foi mudando a estrutura de custos das famílias. Uhum. Né? No Brasil, os serviços públicos, em particular os serviços para dar suporte às mães trabalhadoras, são muito precários, né? Então, as mães trabalhadoras não creches, contam... etc. É disso que nós estamos falando. Creches, a regularidade das escolas, o real funcionamento das escolas, o tempo que as crianças transporte escolar e assim por diante, né? Então, vamos, por exemplo, em 2016, os dados da PNAD mostram que o domicílio que está no que a gente chama de percentil 75, quer dizer, todos os outros domicílios têm renda inferior à dele, ganhava aproximadamente R$ 5.300, um domicílio, né? Isso quer dizer que os 75% da população dos domicílios brasileiros ganhavam menos do que isso. Se este domicílio fosse pagar um seguro privado de saúde e uma escola privada para os seus filhos, acabou a renda. Acabou o orçamento da família, o que quer dizer que todas as famílias dependem dos serviços públicos. Mas como os serviços funcionam muito precariamente, muitas famílias brasileiras acabaram encontrando formas de se apoiar em serviços privados mal pagos. Então, se esses serviços privados que antes eram mal pagos começam a receber uma renda mais elevada, seja por conta das pressões para formalizar o mercado de trabalho, seja porque esses trabalhadores ficaram mais escassos, então para ter uma pessoa prestando serviço para você ficar mais caro. Certo. Na verdade, o crescimento da renda dos de baixo pressionou o orçamento das famílias. E isso criou conflitos, que não é com a elite em si. Não é com a elite, é entre os que são muito pobres ou miseráveis e aqueles que estão um pouco melhor do que eles. E isso coloca em risco esse consenso. E isso faz com que esses que não estão tão bem assim, mas estão um pouco melhor do que os outros, se voltem contra o processo de inclusão que está em curso, né? E eu acho que o nosso debate e os estudos que nós temos fazendo têm minimizado esse tipo de conflito, como se o conflito fosse apenas entre os muito pobres e a elite. Na verdade, a nossa elite, ela não perdeu nada. Não perdeu nada e ela tem como, digamos, suportar... Os seus estudos, professora, fazem alguma relação? Eu só vou fazer uma sugestão. A gente, como a conversa está muito boa, a gente foi estourando o tempo. Eu queria que, se você pudesse chamar as telas e no terceiro bloco fazer a sua pergunta. Recupero. Então, nós vamos ver duas telas aí, professora. Quem ganha mais deve pagar uma taxa maior de imposto que quem ganha menos. Uma concordância, 70%, uma pesquisa da Datafolha. A pergunta era mais ou menos óbvia, né? Mas, de qualquer forma, 70% das pessoas apontam nessa direção. 27% discordam. E que é o mais importante no caso é ver o tamanho da discordância. E dá quase 30%, 3 em cada 10 brasileiros. Na segunda e última tela desse bloco, o governo deve transferir dinheiro público para que estados com serviços públicos ruins ofereçam a mesma qualidade dos estados que têm serviços públicos bons. Concordam totalmente 82%. É uma certa intervenção, não é, top-down do governo federal, o conceito para, digamos, nivelar a oferta de alguns serviços, né, em algumas áreas. Professora, me permita apresentar outra tela e uma só nesse terceiro bloco para nós juntarmos com os dados das outras duas. Percepções sobre soluções para a desigualdade.
Oferta de emprego, 71%. Óbvio, é uma pesquisa do Datafolha, agosto de 2017, desemprego no topo. Então, nós podemos dizer que essa percepção é basicamente conjuntural. 67%, 2/3 aí apontando investimentos públicos em educação. 61% é reforma do sistema político, coisas mais gerais. Aumento do investimento público em saúde, cobrado dos ricos, taxa maior de impostos, etc. E tal. Queria direcionar a questão, professora, para investimentos públicos em educação. O Brasil duplicou o investimento em educação na primeira década desse século, do século XXI. Então, aumentamos. Não estamos ainda no padrão OCDE, mas estamos nessa direção. Mas nós temos um problema básico aí, estrutural, que é o quanto desses valores investidos são alocados no terceiro grau, no ensino universitário, e o quanto no ensino básico e mesmo no ensino médio. No primeiro caso, valores aproximados, considerado o PIB per capita, aos valores médios da OCDE, e no segundo caso, ensino básico e ensino médio, lá embaixo, 1/3, menos da metade, no máximo a metade. A professora acredita que essa questão é possível de ser encarada por um candidato a presidente, que obviamente, até para ter legitimidade de fazê-lo no próximo governo? Porque se a educação é a ferramenta básica para a correção da desigualdade, sem resolver essa questão do foco do investimento, vai ficar difícil. Eu acredito, e as campanhas anteriores confirmam isso, que todos os candidatos vão defender que a educação é importante e que precisa enfrentar a questão educacional, melhorar o salário dos professores. Então, Bolsonaro defende que vão ter coragem. militares administrem as escolas. Mas vão ter coragem de dizer que é preciso reduzir, em termos relativos, o investimento no ensino universitário? Com a quantidade de eleitores que tem nesse contingente? Provavelmente não, porque tudo indica, né, que o debate dos reais problemas não tem pouca chance de ocorrer nessa eleição. O terceiro grau vota e o primeiro grau não vota, inclusive. É difícil dizer se os candidatos vão defender isso. A impressão que eu tenho é que os candidatos, dada a incerteza da eleição, eles tenderão a evitar todo e qualquer tema que seja impopular e que possa implicar riscos para a eleição, né? Isso aconteceu no passado e tende a continuar ocorrendo. Mas eu acho que o principal desafio da educação brasileira hoje, embora os problemas de alocação de gás sejam relevantes, é menos um problema de financiamento e mais um problema de aprendizado. Por alguma razão que os educadores sobre a qual os educadores estão debruçados, né? O nosso sistema educacional ensina pouco, né? Os níveis, quando comparado com outros países que têm gasto semelhante ao do Brasil, os níveis de aprendizado dos estudantes brasileiros são piores. E pior do que isso, os níveis de aprendizado dos estudantes das escolas de elite, das escolas privadas, são comparáveis aos níveis de aprendizado dos estudantes pobres da Coreia. Então, o que eu quero dizer é que, embora a questão do financiamento seja importante, há algo que nós precisamos enfrentar que tem a ver com o fato de como é que as pessoas isso não tem a ver com a má qualidade, na média, do corpo docente das escolas brasileiras, ou seja, nós temos uma grande quantidade de professores. O Brasil é dos países do mundo que tem o maior número de alunos em cursos de graduação de docência, né? Formação de professores. E há uma série de explicações que nos ajudam a entender isso. Mas a qualidade média desses docentes é muito baixa. Há quem diga que isso está associado à subremuneração, uma remuneração muito baixa para essas funções que terminam absorvendo uma demanda que é uma demanda pouco qualificada, porque um jovem que estudou numa escola privada, que foi para a universidade pública, etc., ele não quer ser professor, porque a remuneração é muito baixa, inclusive nas universidades. Ou seja, você precisa de uma injeção de recursos para melhorar o
o patamar de remuneração desses professores. Significa que precisa ter recursos. Voltamos ao problema da alocação. Precisamos investir mais no ensino básico. E no salário dos professores dessas escolas. Mas assim, o que os estudos sobre o Brasil mostram é que os salários mais elevados, eles não são suficientes para melhorar o desempenho, até porque há outros fatores que também afetam o desempenho educacional, além desses, né? E um fator muito importante é que o fato de que nós tenhamos começado muito tarde no investimento educacional faz com que, de modo geral, os filhos sejam mais escolarizados do que os próprios pais. Então, os filhos não têm nenhum reforço no ambiente familiar. E isso faz... E há estudos mostrando que tem umas quantificações que são feitas do tipo que 75% do aprendizado se deve à família e 25% à escola. Então, isso é um fator importante nas dificuldades de aprendizado. As classes mais baixas não têm esse fator. Nas classes mais baixas. O que fazer, né, professora? Não, quer dizer, você esperar poderia... o tempo passar. Quer dizer, a aposta reciclar seria... professores você pode, agora reciclar os pais. Os pais é uma tarefa um pouco mais árdua. impossível. Os estudos, e eu pessoalmente fiz um estudo recentemente sobre isso, sobre os recursos das escolas públicas. As escolas públicas no Brasil todo são muito baixamente equipadas em termos de recursos. Então, mesmo um professor altamente motivado, bem pago, enfrentaria dificuldades adicionais para, enfim, educar os seus alunos e melhorar o desempenho educacional. Com isso, eu quero apenas dizer assim, sem discordar do que você está dizendo, eu acho que a nossa discussão... Primeiro, se a educação é estratégica, e parece que há um relativo consenso sobre isso, né? Nós não devemos... exaurir o debate ou supor que o problema do recurso, que embora... Na verdade, eu diria que o problema do recurso, se a gente olhar no longo prazo, até está melhor equacionado no Brasil do que as outras dimensões. Então, Deus que nós deveríamos... fazer um esforço muito grande de equipar as escolas, de ampliar o tempo que as crianças ficam na escola, de reciclar professores, enfim, de criar mecanismos que melhorem a qualidade da educação. O que me preocupa é que nós concentremos o debate apenas na questão do financiamento, que, embora importante, não é condição suficiente para a gente enfrentar Mas a professora concorda que é importante, digamos, de uma forma geral, valorizar a carreira do professor, alavancar seu status na sociedade para que essa profissão atraia jovens de melhor formação e não apenas aqueles professores universitários, aqueles estudantes universitários que têm ali um desempenho, digamos, inferior no ranking de desempenho. Não, concordo com isso, mas eu também acho que um profissional ambicioso e bem pago, que não encontre no ambiente de trabalho condições adequadas, de crescimento, e oportunidade de exercer os seus talentos, ele também tende a cair no desalento. O problema é ovo e a galinha, né? Por onde é que se começa. Né? Mas, na verdade, assim, o que os estudos mostram é que na qualidade do ensino de primeira a quarta série, o Brasil fez um salto importante. Né? O problema se deslocou para a quinta e oitava, e particularmente o ensino médio, e há uma enorme variedade no desempenho dos estados que deveria ser melhor observada. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, há alguns anos atrás, estava numa situação muito semelhante ao que está o Rio de Janeiro hoje. Né? Parecia um estado que... Caos. Sim. O caos, com problemas de segurança, a elite política do estado, enfim, enfrentando problemas... Com a justiça. Com a justiça. Né?
Hoje, o estado do Espírito Santo, junto com o Ceará, está entre os estados que, mesmo estando entre os estados que não são ricos, fizeram um salto enorme em termos da qualidade da educação. Então, nós precisamos saber o que aconteceu ali. Essa é uma característica do Brasil também, né, professora? Quer dizer, você não tem, a educação ela não é federal, então o governo federal faz uma política educacional e todos seguem. Os estados têm autonomia, cada um faz os seus programas. Mas o não é governo isso? federal Pode intervém ser bastante, indutor, né? Pode ele ser um induz indutor. bastante. Mas nós não temos um SUS da educação, por exemplo, né? Isso, porque então, e existem propostas de que os mecanismos do Fundeb, né, avancem no sentido de produzir algo mais próximo Reforma do ensino SUS. médio. Falando em governo federal, a reforma do ensino médio foi positiva na sua avaliação? A reforma do ensino médio ainda não andou muito, né? A gente não tem como Mas avaliar as os seus medidas resultados. adotadas vão na direção certa? Então, eu não saberia dizer, porque não acompanhei diretamente e vi que aquilo aí caiu numa controvérsia que acabou não produzindo. O que eu acompanhei é que, dada a crise fiscal, os estados dificilmente teriam recursos para realizar o que estava previsto. As escolas de tempo integral, etc. Professora, a gente vai chegando ao fim do programa, mas eu queria voltar para o tema da desigualdade especificamente. 1% não mexeu nesse 1%. Por que é tão difícil mexer nesse 1%? Por que a democracia não conseguiu alcançar essa população, talvez de uma forma que ela ou pagasse mais impostos, ou impostos sobre herança, ou, quer dizer, alguns mecanismos que poderiam minimizar essa diferença tão grande e para que ela fosse chamada também a contribuir? Qual é a dificuldade? Bom, primeiro que é muito difícil mesmo em qualquer país do mundo. Nesse livro do Piketty, O Capital no Século XXI, que fez esse sucesso enorme, ele tem uma afirmação em que ele diz assim: o que reduziu a riqueza do 1% na Europa e nos Estados Unidos não foi a democracia, foi a guerra. Foi a expansão de impostos para financiar a guerra, né, que depois os impostos não retrocederam e foram destinados a gastos sociais. Foi a destruição do equipamento físico, do patrimônio da elite, né, e foi o calote na dívida pública que muitos governos deram no que era riqueza privada, porque diz o Piketty, dívida pública é riqueza privada, né? Claro. Então, é muito difícil em qualquer país do mundo você mexer na acumulação, na riqueza do 1% mais rico, né? Por isso eu penso que, embora do ponto de vista moral esse seja um tema importante, né? Como métrica de impacto da democracia, ela é uma métrica tão alta que você sempre vai concluir que a democracia não produziu redução da desigualdade, porque é muito difícil mesmo, né? Mas o Brasil não está numa situação um pouco pior assim do que outros países em termos de distância do mais baixo para o mais rico? Em termos de concentração da riqueza, não. Em termos de concentração, desse volume de concentração da riqueza, nos Estados Unidos as taxas se tornaram até maiores. Na verdade, em termos com as do novas índice riquezas de Gini, bilionárias. exatamente. Em termos do índice de Gini, os Estados Unidos vêm se aproximando dos índices brasileiros, né? Então, em termos de concentração da riqueza, o Brasil não tem taxas excepcionalmente maiores do que outras democracias Professora, só um modernas. ponto ainda, aproveitando esse finalzinho. Há alguma relação estabelecida nos seus estudos entre os problemas de extrema pobreza que nós temos, etc., mas objetivamente associado a essa taxa de homicídios fantástica, campeã internacional que nós temos, cerca de 60 mil homicídios por ano? Os estudos mostram uma relação entre essas coisas, entre essas variáveis? As pesquisas que nós temos feito no centro que eu coordeno sobre essa questão tendem a dizer o seguinte, no Brasil, o crime organizado oferece oportunidades de ocupação
mais rentáveis, mais rápidas, mais elevadas do que o trabalho. Então, basicamente, para um jovem... Combate o desemprego com mais eficácia a curto prazo. Combate o desemprego com mais eficácia no curto prazo. Né? Para os jovens de periferia e baixamente escolarizados, portanto, digamos, habilidades para o mercado de trabalho mais limitadas. Se a população neném aí nem estuda nem trabalha. Eles são muito atraídos por esse tipo de ocupação, digamos assim, e, sobretudo, porque no horizonte do ambiente que eles vivem, você trabalhar para ter uma aposentadoria é uma perspectiva muito distante, porque a possibilidade de você ser morto enquanto jovem, né, ela é muito alta. Então, a taxa de desconto que a gente chama de taxa de desconto desses jovens é muito baixa. Então, o crime organizado oferece oportunidades de ocupação mais rentáveis e mais imediatas do que o mundo do trabalho, né? E o crime organizado tem uma taxa de violência muito alta, né? Então, na verdade, o nosso principal problema hoje, e um problema seríssimo para a juventude e a juventude das periferias, é que o crime, a inserção num mundo violento passa a ser uma alternativa de sobrevivência. Exatamente. Uma população não escolarizada. Ou baixamente escolarizada, porque dada a possibilidade de se você compara os rendimentos que você pode obter de um trabalho formal ou mesmo informal, dada a sua escolaridade... Professora, infelizmente a gente chegou ao fim do ponto a ponto e vamos chamar a senhora de novo para aprofundar certos temas. Obrigada. Passa rápido, né? Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.